Olá, meus amigos, estou aqui de novo, né, trazendo para vocês mais umas verdades da Bíblia dos religiosos. Você sabe que hoje um, um dos, podemos dizer assim, dos assuntos mais importantes da Bíblia, podemos dizer assim, que é o fundamento, né, que é o principal para trazer dinheiro, riqueza para os cofres dos líderes religiosos é o dízimo. O dízimo, meu Deus do céu. Gente, até quando você vai ser enganado acreditando nessa lei do dízimo, pessoal? Você tem que entender uma coisa. Todo mundo, todo o reinado, toda a nação, todo o povo, todo o país tem uma lei. Aqui no Brasil tem a lei que você tem que ser beneficiado, os mais pobres, né? Com Bolsa Família. É uma lei aqui no Brasil. Essa lei não tem em outros países, a não ser no Brasil. É uma lei criada pelo governo federal, que traz um benefício para os mais pobres, os mais carentes e necessitados do país, que é a lei da Bolsa Família. Na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Coreia, em outros países não tem o Bolsa Família, porque é uma lei aqui do Brasil. Assim também era a lei do dízimo, implantada na lei mosaica, na lei de Moisés, dos judeus, que só eram para eles. Por quê? Porque antes de você entender o dízimo, meu amado irmão, que você não sabe, e você sabe e não quer entender, é que Deus fez uma repartição às tribos de Israel. Foram repartidas em 12 tribos. 12 tribos foram divididas. As 11 tribos de Israel, elas receberam herança. Eram 12 por quê? Porque contavam-se dos filhos de Jacó. José e outros mais lá, né? Benjamim, Judá. As tribos levaram o nome dos 12 filhos de Jacó. Entenda isso. Foram assim que nasceram as 12 tribos de Israel, pelos filhos de Jacó. E teve repartição. E todas as outras tribos tiveram herança de terras, de animais. Só uma tribo não teve herança nenhuma, não tinha nada para ela. Era a tribo de Levi. E Deus ordenou que a tribo de Levi não tinha onde plantar, nem onde viver. E eles iriam viver no templo, cuidar do templo. Só que como eles não tinham como plantar, nem como colher, nem como arrecadar nada, Deus deu a ordem para as 11 tribos, as outras 11 tribos, de tudo que eles arrecadassem, né, colhessem de suas plantações, de suas crias dos animais, forem repartidas para eles. Uma vez por ano. A ordem é que uma vez por ano, porque não era todo mês, nem todo dia que nascia um animal, que a plantação crescia e dava fruto, não. Duram-se muitos meses, de 6 a 7 meses, 8 meses, para uma plantação começar a dar fruto e o animal também começar a ter suas crias. Por isso que era uma vez por ano. E todas as outras tribos levavam esse dízimo, que era a décima. Deus ordenou, vocês vão dar a décima parte de tudo que vocês recolherem, dos seus alimentos, dos seus mantimentos, para os levitas que estão no templo. Para que eram esses alimentos que eles levavam? Eram para alimentar os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e o templo. Manter o templo, manter os levitas. Somente quem era a tribo de Levi poderia receber dízimo, que era a décima parte dos alimentos do povo, dos mantimentos que o pessoal colhia, plantava, tudo. Lê na sua Bíblia, Deuteronômio. Viu? Se você quiser saber onde é que está escrito tudo isso aí, Deuteronômio capítulo 14, do 22 em diante, você vai ver tudo isso. Agora, os líderes religiosos passam para o povo, por quê? Porque essa é a maneira mais importante que tem, mais fácil que tem de ganhar dinheiro, é usando o medo. E o livro-chave, o medo é a chave do caos, da destruição do povo, de prender, de dominar um povo, se usa o medo. Quando você não conhece, você tem medo. O livro de Malaquias, o livro do profeta Malaquias, da lei de Moisés, da antiga aliança, o Antigo Testamento, fala algo importante.
para os judeus, não é para mim nem para você, porque nós não somos judeus, não estamos na lei de Moisés. Mas o povo não tem conhecimento e acaba sendo enganado e acreditando que os pastores, os lobos, né, que se dizem pastores, os mercenários da fé. Porque esses líderes religiosos de hoje, esses pastores são mercenários, eles trabalham por dinheiro. Jesus de Nazaré já tinha falado isso. O pastor, o bom pastor da vida pela ovelha, mas o mercenário trabalha por dinheiro, que são esses de hoje. Você diz que é seu pastor, que é um ungido, que é um consagrado, que é um abençoado, nada disso. Ele não passa de um safado, mentiroso, enganador, tomando o dinheiro do povo, usando a Bíblia, que o povo não entende. Malaquias. Você vai lá em Malaquias 3:8, 3:10, fala que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Mas para quem é que Deus está falando? É para mim? É para você? É para o povo hoje dessa nação? Não. Deus estava alertando o povo lá do passado, na lei de Moisés, através do profeta Malaquias. Você pode ver que no primeiro capítulo, antes de você ler um versículo na Bíblia, você tem que buscar o fundamento, você tem que ler o contexto, o porquê que aquele está sendo escrito, para quem era, porquê, de onde vem, com quem era, senão você fica perdido. Se você ler o primeiro capítulo de Malaquias, você vai ver para quem era aquela palavra. Vamos ver se era para o Brasil. Vamos lá? Vamos lá, Malaquias capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: sentença do Senhor contra o Brasil. É isso mesmo? Está aí na tua Bíblia? Não. Na tua Bíblia está dizendo que Deus está levantando uma sentença contra o povo de Israel, por intermédio de Malaquias. Não é isso aí? Então, tudo que você vai ler aqui nesse livro de Malaquias é para Israel, não é para mim, não é para você, porque eu não sou judeu, não sou de Israel, nem você. Estamos no século 21, estamos vivendo a lei do Espírito de vida, a graça de Cristo. A lei de Moisés acabou, não tem mais lei, não tem mais tempo. Então como é que você vai dar dízimo? Como é que você pode acreditar que isso aqui é para hoje, é para você, que Deus está te ameaçando? Porque é o único mandamento que tem na Bíblia aqui que causa morte e maldição. É o dízimo. Pode ver aqui, ó. É o dízimo. Entendeu? É o dízimo. É a única lei que tem que condena, que mata, que amaldiçoa, que traz maldição. É a lei do dízimo. Dos judeus, não nossa. Aí o que acontece? De acordo com os pastores, quando alguém vai lá reclamar, porque o dízimo antigamente era alimento, pastor, era animais, não. Aí muitos pastores vão dizer para você que é porque não tinha dinheiro na época. Perdão, não é mesmo? Eles dizem, não, mas na época não tinha dinheiro. Tinha. Na época já tinha dinheiro, já tinha moeda de troca. E eu vou mostrar para você. Você vai ler comigo na sua Bíblia. Olha o engano dos pastores, olha o lobo, enganando você, tomando seu dinheiro. Ó. Deuteronômio capítulo 14, lei de Moisés. Ó, 22 fala assim, versículo 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, que é o templo, comerás. Presta atenção. Deus está mandando você levar o dízimo, não é você não, o povo judeu. Ele diz, vocês vão levar lá no templo, e lá vocês vão comer, na minha presença. Espera aí, se a pessoa, se hoje você tivesse que comer o seu dinheiro lá na igreja, chegasse lá direto, pastor daqui o dízimo, 20 reais, 100 reais, coma. Você ia comer o dinheiro? Está errado. Presta atenção. E ali comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todo dia. E quando o caminho, presta atenção, olha só o versículo 24. Teu pastor disse que naquela época não tinha dinheiro, por isso que era alimento. Vamos lá, se não tinha dinheiro. E quando o caminho te for comprido, que não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para habitar o seu nome ali, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende os teus alimentos. Pega o dinheiro, olha só, está na tua Bíblia, leia. Deus está dizendo aqui, ó, tu vai vender os alimentos, que tu não pode levar porque é longe do templo, tu vai vender, pegar o dinheiro, está aqui, ó,
O teu pastor disse que não tinha dinheiro, mas aqui diz que tem. Está na tua Bíblia. Na tua mão. E vai ao lugar que o Senhor teu Deus te escolher. E aquele dinheiro, quando tu chega lá, tu vai dar por tudo que deseja tua alma. Por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte. E por tudo que eu te pedi tua alma. E ali tu vai comer perante o Senhor teu Deus e te alegrar. Assim, ao fim de 3 anos, tirarás os dízimos da tua colheita no mesmo ano. Então virá o levita, que não tem parte nem herança comigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das suas portas, comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Entendeu agora? O dízimo naquela época dos judeus era para os levitas do templo. Do templo. Preste atenção. Era alimento. Está aqui, você acabou de ler comigo. Você tem a prova. Que o povo comia ali. O povo se alimentava, se fartava. Era a alegria de Deus. A vontade de Deus era ver o povo farto. E os órfãos, as viúvas, porque tinha muito órfão na época, muitas viúvas por causa da guerra. Seus maridos iam para a guerra e morriam na guerra e ficavam as viúvas sem marido, os órfãos sem pai, e assim iam para o templo comer lá, se alimentar lá, porque não tinham como viver. A única lei que Deus deixou para alimentar esses pobres necessitados era o dízimo. Somente para o povo de Israel, que era uma lei de Moisés. E hoje, o que você quer pegando 10% do teu salário, tudo que tu ganha, e dando nas mãos desses bandidos, se você não é judeu? Se eles não são levitas, o teu pastor é levita? Não é. Ele nasceu da tribo de Levi? Não nasceu. E mesmo que tivesse nascido, hoje não tem mais lei, não tem mais tempo. Por quê? Porque a ordem era levar para o templo, era os dízimos. E não tem mais tempo. Acabou-se o tempo. Se não tem mais tempo, meu amigo, então, o que é que vocês querem levando o dízimo para esses pastores? Me diga. Hã? Ah não, mas está escrito lá em Malaquias 3:10, né? Malaquias, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento. Que casa do tesouro era essa? O templo em Jerusalém. Por trás do templo havia um quarto grande, com porta, que dava para a rua, que dava para uma estrada. O templo tinha essa casa, chamada Casa do Tesouro. E quando o povo vinha com suas carroças, cheias de alimentos, os animais, ali eles depositavam naquele lugarzinho ali. Abriam uma porta e lá depositavam. Até os mosteiros dos católicos antigos, na Europa, tinha isso. Que eles arrecadavam do povo, dos camponeses da época. Só que os católicos arrecadavam era 90%. Deixavam os camponeses só com 10% de suas plantações, de seus animais, morrendo de fome. Enquanto os monges dos mosteiros, né, que eles faziam nas montanhas, se alimentavam de tudo, do bom e do melhor. Bom vinho, boa comida, boa carne. Que o povo tinha que levar lá. Se o povo não levasse, o Papa, o bispo da Igreja Católica, dava ordem ao príncipe, ao rei, para saquear aquela terra, levar os filhos escravos e levar todos os animais e tomar conta da casa. A Igreja Católica ganhou milhões de terra. Muitas terras, muitas famílias foram destruídas por conta dessa lei maligna do dízimo de hoje. E os pastores fazem o mesmo hoje, com você que não tem conhecimento. Entendeu? E Deus diz, que ele faz uma prova, que vai derramar bênção sem medida, vai abrir a janela dos céus e derramar. Que bênção? É chuva. Quando o povo deixava de devolver o dízimo no tempo para os levitas, a chuva não vinha e a plantação morria. Por quê? Porque o povo estava negando. Por isso que Deus falou aqui, ó, vocês estão me roubando. Mas eram os judeus. Aprenda, meu amigo. Deixe de ser enganado. Pare de ser enganado. Não tem dízimo na Nova Aliança. Não tem dízimo no Novo Testamento. O Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. Jesus de Nazaré, debaixo da lei, vivendo a lei de Moisés. Em Mateus 23 ele fala sobre o dízimo, mas é para os judeus. Ele dá um exemplo para os judeus, ele dá uma exortação. Ele não está mandando ninguém dar dízimo. Os pastores dizem que Jesus estava ali mandando dar o dízimo. Jesus estava ordenando que o dízimo tinha que... Não. Ele estava dando um exemplo que os judeus davam o dízimo de hortelã, de hortaliça, do moinho, do cominho, mas não praticavam a justiça. Era isso que Jesus estava falando. Ele não estava mandando ninguém dar dízimo. Porque primeiro que Jesus não era levita. Ele não recebia dízimo. Jesus nasceu da tribo de Judá. Ele não recebia dízimo.
Paulo também nunca falou em dízimo, nenhum discípulo falou em dízimo. Por quê? Porque eles não nasceram da tribo de Levi. Paulo nasceu na tribo de Benjamim e Jesus de Nazaré da tribo de Judá. Não podiam ter dízimo, Nova Aliança não tem dízimo. Hoje é uma mentira, é um engano total na religião e você sendo enganado, levando seu dinheiro suado para dar nas mãos dos pastores ladrões, mercenários da fé. Os pastores de hoje, os líderes religiosos de hoje são considerados mercenários da fé, enganando o povo e mentindo. Até a próxima.